Boa tarde, sou Joaquim Muniz, sou membro do Conselho Seccional da OAB do Rio de Janeiro e sou membro também do Conselho Federal, da Comissão do Conselho Federal de Conciliação, Mediação e Arbitragem. Então, mais uma aula do nosso curso de arbitragem pela OAB do Rio de Janeiro e pelo Conselho Federal. E a aula específica é a aula de mediação na arbitragem, o papel do advogado. Essa aula vem se complementar à aula que foi dada sobre mediação, dada por dois grandes advogados que também são mediadores, o Dr. Carlos Eduardo Vasconcelos e o Dr. Ricardo Dornelles. Eles deram a visão de quem atua tanto como mediador, tanto quanto advogado. Eu venho aqui no chapéu de integrante da OAB dar a visão da mediação para um advogado muito militante na área de arbitragem. Porque é a nossa realidade. Hoje, quem vai fazer mediação, esperamos que a mediação cada vez mais se popularize, tem a visão de quem já tem a experiência como mediador, que hoje são poucos, e são pessoas muito boas, muito qualificadas, e a tendência cada vez é ter mais mediadores, e também tem a visão do advogado. Como é que o advogado vê a mediação, como é que o advogado pode se utilizar da mediação. Porque só com esses dois agentes, a mediação vai ser um sucesso no Brasil. Quando você tiver cada vez mais mediadores, e nisso, por exemplo, a OAB do Rio de Janeiro tem um treinamento muito grande, quer dizer, tem um curso que é dado periodicamente. Existem outros cursos muito bons de mediação, cada vez mais pessoas têm que fazer esse curso para se tornarem mediadores, mas o advogado também tem que abraçar isso. O advogado tem que sentir que a mediação, tem que ver que a mediação é bom para ele, advogado. Então, estamos na casa do advogado, estamos na casa do advogado do Rio de Janeiro, como o curso é da OAB Federal, estamos nos 24 entes da federação abraçando essa causa da mediação, explicar para vocês por que a mediação é importante para o advogado, como é que usar esse mecanismo como mecanismo positivo. Existe muito. A primeira pergunta que se deve fazer é por que não mediação? Por que a mediação até hoje não teve o efeito no Brasil como você tem em outros lugares? Eu pego ali 3 exemplos históricos de outros países que a mediação é um sucesso. Nos Estados Unidos, você teve um determinado momento da década de 70 com uma grande crise do processo, crise essa que vivemos constantemente, né? Agravada na década de 90, 2000 e agora nos 2010, cada vez mais processos. Os Estados Unidos, desde a década de 70, se discute. E uma dos meios de diminuir essa crise do processo foi a utilização de mediação, uma ideia de multi-door court, né? Que você pode chegar ali no Poder Judiciário, e o próprio Poder Judiciário recomenda fazer uma mediação. Em certos estados, nos Estados Unidos, a mediação é obrigatória. Quer dizer, isso foi visto como uma solução. Na Inglaterra, a mediação é muito utilizada, principalmente na parte de construção. Você tem um instituto que é um misto de arbitragem e mediação, que é chamado adjudication. Toda a disputa de construção tem que ser submetida obrigatoriamente a essa adjudication, que é decidida em 28 dias. Isso para um sistema que você tem uma quantidade de brigas de construção, você tem que pensar na construção de todos os tamanhos. Você pode estar construindo um estádio de futebol, uma rodovia ou uma briga na sua casa. Aliás, na construção, eu digo que só 2 coisas são certas, que vai custar mais, que vai atrasar. Então não existe nada mais propenso a ter um litígio do que a construção. Às vezes o construtor está certo, às vezes o dono da obra está correto, mas você precisa dar uma solução. A solução dada na Inglaterra é de extremo sucesso, quer dizer, em 28 dias você tem esse adjudicator que resolve a disputa. Você tira uma série de disputas que são disputas complexas do Poder Judiciário. E o exemplo mais próximo do Brasil, tanto em termos de tradições jurídicas, tanto em termos de proximidade geográfica, é da Argentina, que você tem uma lei de mediação obrigatória na Argentina. A Argentina não tem, o sistema jurídico deles não tem o equivalente ao artigo 5º e 35 da Constituição Federal. A nossa Constituição permite a qualquer parte e ao Poder Judiciário. Você não pode proibir a parte e ao Poder Judiciário.
Então, no Brasil, você não poderia ter uma mediação obrigatória como condição do processo, mas na Argentina, como não tem alguma coisa semelhante, eles são obrigados, como condição de ação, a fazer uma mediação prévia. Então, na Argentina, você não pode simplesmente propor uma ação. Antes disso, tem que se fazer uma mediação. E as estatísticas são impressionantes ali. Em cada 3 processos submetidos à mediação prévia obrigatória, apenas um redunda no processo judicial. Os outros, a estatística é muito interessante, como é que divide? Né? De cada 3 processos, você tem um processo de mediação acaba resultando em acordo, um processo de mediação acaba redundando posteriormente no processo judicial, e um deles simplesmente as partes se desinteressam da lide. Então tem uma redução significativa do número de processos. Esse seria um dos grandes benefícios da mediação para o Brasil, porque nossa crise do processo é extremamente aguda, devido à quantidade extrema de processos que a gente tem. O Brasil tem 90 milhões de processos, hoje em dia estamos em 2014, de repente as pessoas que assistem esse vídeo vão assistir em outros anos, e pior, os processos provavelmente vai ser bem maior, vão dizer como é que era bom a vida em 2014 e que se tinha só 90 milhões de processos, porque a tendência é cada vez mais haver processo. Então tem uma situação de engarrafamento, e por mais que o processo civil se aperfeiçoe, eu digo que o processo civil no Brasil é extremamente sofisticado, nós temos processualistas excepcionais, um código muito bem feito. O problema não são só as leis, o problema é de infraestrutura. O problema é você arrumar juiz qualificado para julgar toda essa quantidade de processos. Os nossos concursos para juiz, boa parte das vagas não são preenchidas. O problema é quanto custa na capacidade física, né? Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, onde o fórum já foi ampliado diversas vezes, desde que eu comecei a advogar, mas 5 vezes o fórum foi ampliado, e cada vez mais o fórum é pequeno, porque você tem uma quantidade de processos imensa, você tem uma quantidade, um desembargador do Rio de Janeiro julga 200, 220 processos por mês, é quase desumana com a carga de trabalho. Então, não se resume só, como está sendo feito, com melhorar as regras de direito, cada vez mais o novo código também é bastante positivo, até porque o novo código, provavelmente quem quando assistir, espero que já seja o código atual daqui a 1 ou 2 anos, ele permite mais ações coletivas e decisões vinculantes, então ele vai diminuir o número de processos, à medida que você permite que você tenha um processo paradigma sobre uma questão de direito que vai repercutir em todos os outros, então você pelo menos dá uma segurança jurídica e resolve a questão litigiosa mais relevante. A tendência é que diminua o número de processos. Mas mesmo com essa mudança, vamos continuar com o número de processos. Então temos que diminuir esse processo. A mediação é um meio de resolver isso, porque a mediação permite que você resolva uma quantidade grande. Quer dizer, eu tenho esse exemplo argentino, que dá 2/3 dos processos submetidos à mediação não vão redundar no processo judicial. Você tem as estatísticas das câmaras de mediação nos Estados Unidos, que tem uma taxa de sucesso entre 80% e 90%. Lógico que nesse tipo de estatística existe uma distorção, porque muitas das mediações são não obrigatórias, então a pessoa que submete ali já tem alguma vontade de fazer o acordo. Mas, de qualquer maneira, mostra uma eficiência muito grande. Se for pegar algumas bases de dados da Inglaterra, que eu dei uma olhada nessa pesquisa, a quantidade de sucesso em mediação dos grandes mediadores lá também é algo entre 80% e 90%. Então, por que não se faz tanta mediação no Brasil? Assim. O problema da mediação no Brasil é igual ao problema da legalidade no centro. Que estava condicionado a arbitragem a ser aprovado pelo Poder Judiciário. Eu cansei de dizer isso para os desembargadores. O único que não pode falhar é o advogado.
Porque se deixarem uma composição duvidosa, permitia que o julgador anulasse a arbitragem. Hoje, com as mudanças do Supremo, já está um pouco diferente. Agora, o problema da mediação, só vai levar do ponto de vista de todos aqui, eu acho que está na nossa cultura. Porque nós nos compararmos uma Inglaterra, uma Alemanha, não. Mas aí a gente pode se comparar aos argentinos. A gente pode, algumas pessoas vão ficar ofendidas, mas a gente pode se comparar com os argentinos em termos de nível de desenvolvimento. Mas a Argentina, com todo respeito, está pior do que o Brasil, gente. A senhora acha que não? Vai ficar gravado aí, não vou poder opinar a minha opinião sobre a situação atual da Argentina. Eu posso dizer que eu comungo da minha opinião que com todos vocês aqui. É um ponto de vista meu, pelo dia a dia que a gente observa. Porque se nós quiséssemos um judiciário mais eficaz, realmente a mediação, não deixa de ser uma mediação, ela funcionava. Veja bem, vou citar um exemplo. Quando se instituíram os juizados aqui, teve um cidadão que hoje está no mais alto escalão do Poder Judiciário do Brasil, e um dia, num grupo que a gente fazia parte, comentaram que ele seria o coordenador, o pesquisador do Brasil no mundo. Vocês ainda brinquei, parabéns, hein? São 6 meses que você vai virar pelo mundo para ver como funciona o juizado. Quando chegou, se discutiu, o que é que está acontecendo hoje com os juizados? Um caos. Certo? Por quê? Porque parece que há uma preocupação muito grande em não se dar uma decisão rígida, com segurança, quando merecia. Eu vou citar um exemplo. Na telefonia, energia elétrica, que são verdadeiros abusos. Na área bancária, eu disse o livro que eu tenho um caso, parece incrível, cheio de falhas, e Sua Excelência proferiu a sentença favorável. Vamos numa microempresa em estado de insolvência. Então, enquanto nós tivermos essa cultura superior, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eu tive há pouco uma reunião de um cidadão que até uns 6 meses falava que a folha ia dentro um pouco. Hoje está começando a reclamar da crise, o país está começando a mergulhar. Certo? E vou dizer uma coisa, quero estar errado. Não por mim, porque eu acho que eu já peguei muito para a estrada, mas para o pessoal que vem, que nem os senhores, o jovem, obrigado. Vocês vão sentir o peso muito sério. Não. Mas por isso que a gente está tentando modificar o Brasil, porque a gente sabe da responsabilidade do momento crítico que nós estamos vivendo. O comentário que eu fiz ali são 90 milhões de processos. O problema não são os 90 milhões de processos. O problema é a quantidade de processos que entra cada dia. Eu olhei para aquela Câmara e falei isso em 5 anos. Quantos processos a gente vai ter daqui a 5 anos? Como é que a gente vai poder advogar com essa quantidade de processos se aumenta 10% por ano? Vai? Sim, não. Se o Estado financiasse com recursos particulares que tivesse que pagar a responsabilidade, o Estado financiasse, eu acho que ele resolveria mais problemas. Eu não acho. Isso é um ponto isso é um ponto a ser abordado com uma das grandes discussões, porque realmente você precisa de algum tipo de subsídio estatal, seja pelas próprias custas que os advogados pagam, demanda, porque existe um desincentivo que litigar é barato no Brasil, comparado com os outros lugares. Eu já fiz uma mediação internacional com um árbitro inglês, um mediador inglês, que ele chega e diz: vocês têm que fazer acordo, porque olha quanto é que vai custar o advogado.
Aí meu cliente disse, não, o advogado está pagando vai receber a sucumbência, não estou pagando quase nada para ele. Aí os custos de processo, os custos do processo estão no limite ali, comparado com o valor da causa que era alto, não é nada. Aí, o que acontece? Em um lugar como a Inglaterra e Estados Unidos, a pessoa realmente paga pelo o custo do processo. E daí a pessoa só vai entrar com o processo quando efetivamente tem o direito. No Brasil, você tem um grande subsídio ao processo. Principalmente se você está falando de juizado especial, existe um imenso subsídio, não vou falar sobre o suicídio, mas existe um imenso subsídio, vou cortar esse... o subsídio ao litígio, porque boa parte tem gratuidade de justiça. O que acontece? Você tem um acesso muito grande ao poder judiciário, seja para quem tem razão, seja para quem não tem. Então, de certa forma, você junta isso a uma população, às vezes, sem cultura, que diz, eu vou litigar o meu direito, nem sabendo como é que vai ser, e por outro... mesmo sem ter certeza, você vai ter processos, mas e você tem empresas que também os órgãos regulatórios não entram com as medidas coercitivas, né? Acho que o grande problema é que é o sistema dos órgãos reguladores do serviço público. Quer dizer, você fica, ou o órgão não faz nada, ou quando faz, ele cobra multas que não são cobradas. A empresa ali é R$1 bilhão de multa. R$1 bilhão, só que aquele processo administrativo. Então eles estão recorrendo ali no R$1 bilhão de multa, que não vão pagar, depois vai virar processo judicial e meus netos vão arcar com esse... Quer dizer, até executar esse R$1 bilhão de multa, quer dizer, de multas por órgãos reguladores. Então o sistema não funciona, porque você tinha que ter um sistema em que fosse mais fácil você punir as empresas, ao mesmo tempo um sistema que, de alguma maneira, não incentivasse o litígio sem razão. Tem um juiz que me contou uma história que eu fiquei chocado. Ele era juiz em Alcântara, teve num Natal, parece que teve um problema da companhia lá elétrica, faltou luz. Aí ele chegou lá desavisadamente e deu R$10 mil de danos morais para a primeira pessoa que entrou com a ação. Sabe o que eles fizeram? O advogado pegou uma Kombi, botou um alto-falante em cima da Kombi e começou a anunciar. Quem quer aqui entrar, porque o juiz dá R$10 mil. E a conclusão, teve dia que ele tinha 100 audiências de conciliação por dia, porque o bairro todo tinha faltado luz. Quer dizer, isso é uma total loucura no nosso judiciário. Quer dizer, quem tem um processo real ali dentro daquela vala, tchau. Porque vai ficar julgando, aquela vala vai ficar julgando só o Natal e os outros quer dizer, como é que você não tem um sistema de um órgão regulatório extrajudicial que não cuida disso, mete uma multa imensa, coisa cobrada em 24 horas, que vai punir aquela empresa, e as pessoas, cada uma entra, mas não uma coisa que gere tanta ação judicial. Você tem uma contradição no Brasil, porque a gente fala ali da popularização do poder judiciário, que é verdade. Mas se cada um de nós entrasse com uma ação toda vez que fosse desrespeitado como consumidor, você teria 5 vezes mais ações. Então o sistema não funciona, não dá para usar o sistema só com a única porta, que é a porta do Poder Judiciário. Professor, o senhor falou que na Argentina, uma das condições da ação é a mediação. Isso. E aqui a gente não poderia fazer isso. Isso, 35 da Constituição Federal, né, que é o livre acesso ao judiciário. Então, não posso incluir uma condição de ação que exclua anterior. Mas nós temos várias condições de ação.
Tem, mas as condições de ação são condições de ações que não ferem com o livre acesso ao judiciário. Quer dizer, eu ter que fazer uma mediação seria interferir. Eu vou ter que fazer alguma coisa que não tem a ver com cabimento ou não do meu direito. Então, as outras condições de ações, legitimidade, interesse jurídico, possibilidade, são coisas intrínsecas à ação. Quer dizer, não fere nenhum princípio constitucional. Como é que eu vou entrar com uma ação se eu não sou a parte legítima? A não ser que a lei dê uma legitimidade extraordinária. Como é que eu vou entrar com uma ação que vou movimentar o poder judiciário, vou gastar dinheiro do Estado, se aquilo não tem interesse jurídico? Uma ação em tese, uma sentença condicional, ou uma sentença hipotética. Eu não vou rodar a máquina do Estado por alguma coisa que não tem uma efetividade. Essa condição de ação, isso é, por exemplo, o ministro Delgado, do STJ, que já recebeu como ministro, vai mais além, porque eu vou entrar na vontade das partes, eu estou incluindo uma obrigação de negociar quando eu posso não querer negociar. Como é que eu coaduno essa condição da ação com o princípio de livre acesso ao judiciário? Acho que é diferente, porque as outras condições da ação são quase como pilares, porque sem essa própria são consequências lógicas do sistema do processo civil. Sem elas, a casa não cai. É como a perna da cadeira. Se eu permitir um processo civil em que uma parte seja legítima entre com a ação, eu não tenho um sistema organizado. Já uma mediação é uma condição extrínseca. Então não é fomentado no Brasil. Eu vejo ali, no mínimo, algumas falácias e algumas situações de fato que realmente criam óbices para a mediação no Brasil. A primeira questão de fato que cria óbice no Brasil é uma questão cultural. Você tem a cultura no Brasil do advogado pitbull. O melhor advogado é o advogado mais agressivo, é o advogado contencioso, aquele que chuta a canela, que morde. Isso é uma questão cultural. Uma questão cultural, graças a Deus, está mudando. E pior, é uma questão cultural que vai contra o Código de Ética da OAB, que fala de urbanidade, de boa educação. Se for pegar o Código de Ética da OAB, ele preceitua tudo o que o advogado, na prática, é instado pela cultura a não fazer. Quer dizer, o Código de Ética diz que o advogado tem que ser bem educado, agir com urbanidade, respeito. Nós, aqui na OAB, tantas vezes fazemos desagravos aos juízes que faltam com respeito, mas nós, advogados, quanto nós não somos agressivos demais? É uma questão de cultura. Cultura, talvez por uma falta de educação jurídica mais forte, graças a Deus está mudando. E também, por outro lado, eu digo que é fruto da própria crise do Poder Judiciário. Se você não ouvir, você grita. Por que o advogado contencioso é tão agressivo? Porque se você não chegar na tribuna e gritar, o juiz não presta atenção. Não é verdade? Quer dizer, você tem que falar alto para ter o seu direito ouvido, porque a quantidade de processo é imensa. Então o advogado tem que se impor, tem que explicar o que o juiz já deveria ter lido. Temos como direito de ter audiências com o juiz, sermos recebidos pelo juiz. E em muitos países isso não acontece. Então, em encontros internacionais de OAB, se pergunta por que existe isso no Brasil. A gente tem que falar, porque muitas vezes, se você não fizer isso, o juiz não vai dar atenção no seu caso, ou numa medida de urgência não vai conceder a tutela necessária. Então, a crise do Poder Judiciário nos faz ser mais agressivos do que deveríamos ser. Mas nós não temos que ser contaminados pela doença, nós temos que ser a cura. Então nós temos que mudar essa nossa postura. Na arbitragem já vigora uma mentalidade diferente. Na arbitragem você tem uma tradição de coleguismo, de colaboração. E no Poder Judiciário também deveria acontecer isso. E mais ainda na questão de mediação. Então, existe uma questão de cultura que nós temos que trabalhar.
para o advogado ser menos agressivo, porque a agressividade, não é um concurso para saber, não é uma luta de UFC. A advocacia é uma luta de ideias, e na ideias, então, se você demonstra a sua ideia de maneira calma e organizada, você está mostrando força. Se você é agressivo demais, você está demonstrando segurança. Isso é algo que nós temos que mudar. O segundo ponto, porque a mediação não se populariza no Brasil comparado com outros países, é com a questão da capacidade financeira das partes. Existe um incentivo econômico no Brasil para você não cumprir com as obrigações quando não se tem dinheiro, por uma questão de estrutura econômica do país, que o acesso ao crédito, historicamente, foi muito difícil. Ao mesmo tempo que, historicamente, os juros de mora eram muito baixos. Então, vamos pegar um apanhado histórico. Até 2002, os juros de mora eram bastante baixos. Até o 2003, o Código Civil de 2002, entrada em vigor em 2003. Num contexto em que os juros do Brasil estão sempre, vamos pegar a história recente, desde a redemocratização até esse governo, que agora os juros baixaram, mas historicamente os juros do Brasil foram mais altos do mundo. Então você pega, ainda estão muito altos, mas já foram ainda mais altos. Então você olha essa situação. Se você deixar de pagar uma dívida líquida certa e for executado em juízo, você pagaria antes 0,5%. Agora tem a discussão Selic ou 1%. Se você for ao banco, você vai pagar muito mais. Mesmo se a gente pegar a Selic, nos seus momentos de alta, a Selic é uma taxa média interbancária, mas você não vai pagar, ao tomar o empréstimo do banco, o valor de Selic. Quem aqui consegue pegar um empréstimo pelo valor de Selic? Lógico que vai ter um spread, você vai pagar mais do que isso. Para a pessoa física, o juros do cheque especial, esse é sabidamente o mais alto do mundo. O do cartão de crédito também. Então, especialmente para as pessoas físicas, existe um incentivo econômico para não cumprir suas obrigações, porque ele vai ser processado em juízo e os juros de mora dele vai ser menor. Então, por incrível que pareça, nós somos um país que tem um juízo de cabeça para baixo, e vale a pena não pagar as dívidas e ser processado. Então, daí um sistema com a mediação que estimula o acordo não tem um incentivo econômico. Porque mesmo na mediação você pode dizer, vou fazer um acordo, mas vou pegar um desconto de 10%, 20%, 30%, depende de caso a caso. Mas se for levar em consideração que você precisa ter o dinheiro para pagar o acordo, aí se juntam os dois elementos econômicos estruturais no Brasil que são negativos. O primeiro, as taxas de juros para você não tem esse dinheiro disponível, as taxas de juros no mercado são altíssimas, mais altas daquelas que você vai pagar de juros de mora. E a segunda, que graças a Deus melhorou, mas continua muito grave, o acesso ao crédito bancário, dificílimo, um pouco melhor agora, mas mesmo assim não tão fácil como em outros países, como Estados Unidos, Inglaterra, que você consegue crédito bancário quase que imediatamente. Então as pessoas muitas vezes não fazem acordo, não por má fé, mas por incapacidade capacidade econômica. E aí você criou a cultura de não se fazer acordo. O terceiro elemento que dificulta a mediação, também é um elemento cultural, é aquela audiência de conciliação do Código de Processo Civil, porque isso criou uma distorção nos advogados do que é a mediação. Quer dizer, aquela audiência de conciliação em que, ou seja um juiz, ou seja algum assessor, se reúne para as partes, se tem acordo, não tem acordo, acabou. Essa audiência é muito pouco eficaz, porque a mediação é um método. Quero dizer, não é apenas abrir uma oportunidade para acordo, ela é uma sequência de atos que vai abrir a mentalidade das pessoas para verificar suas forças e suas fraquezas e levar a esse acordo. Então, a própria ideia de existir somente uma audiência já é errada. E a ideia também por quê? Porque você precisa ter uma sequência.
Quer dizer, as partes têm todo um processo de autoconhecimento do seu caso. A pessoa que vai ser o facilitador precisa também aprender sobre o caso, mas primeiro na visão ampla e depois no zoom. Quer dizer, você precisa primeiro olhar a floresta e depois cada uma das árvores, algo que você não vai conseguir fazer numa audiência só. E o segundo erro da audiência de conciliação é a ideia que você tem a mesma pessoa que julga é aquela que concilia. Ou então um assessor que vai conversar com o juiz. Quer dizer, você não deveria ter, isso é uma questão básica, porque para a pessoa efetivamente ajudar, ela tem que saber as forças e as fraquezas, e precisa de uma certa cumplicidade. Nós, advogados, não vamos fazer essa cumplicidade com o juiz, quer dizer, nós não vamos falar as fraquezas. Nós vamos colocar a questão somente nos pontos fortes e deixamos a outra parte falar as fraquezas. Isso é intrínseco do processo dialético. Síntese, antítese, tese, antítese para síntese. Quer dizer, eu falo os pontos fortes, a outra parte critica os meus pontos fracos, e aí o juiz faz a síntese. Esse processo dialético, ele, para ser aprofundado, eu não vou fazer isso na frente de quem for me julgar, porque eu não vou admitir os pontos fracos. Então, a boa mediação é feita por um terceiro que não vai julgar. Você pode ter um juiz que incentive a mediação. Você pode ter um árbitro que incentive a mediação. Aliás, eles devem incentivar. Mas desde que eles não façam, eles submetam para um facilitador que vai ajudar, que esse facilitador vai fazer. Então, o juiz ou o árbitro, qual é a função dele? Inclusive nos países que são extremamente populares, como nos Estados Unidos. Ele tem que identificar, esse é um caso típico de mediação. Ele tem que falar com as partes. Olha, esse caso vocês têm que perfeito para uma mediação. Encaminhar, esclarecer. Aliás, é importante, em todas as legislações agora de mediação, o dever do juiz ou do árbitro de esclarecer sobre a mediação. Mas nunca ele fazer, porque ele não abre ele não pode perder a sua própria neutralidade. Porque o mediador, isso é extremamente importante, ele não julga, ele só facilita o acordo. Se ele julgar, ele já passa a ser um árbitro ou um juiz. Ele perde a independência que ele precisa, porque o mediador, ele é uma pessoa, ele é um facilitador. Ele é uma pessoa que vai olhar o conflito e vai entender o contexto daquele conflito e tentar encontrar uma solução. O juiz está preso pelo Código de Processo Civil, está preso ao julgamento pelo direito. Então, se o caso clássico aqui eu abro um parênteses para vocês entenderem a diferença entre posição e interesse. Isso são técnicas de negociação que dizem o seguinte: quando você tem um conflito, normalmente as pessoas se prendem a posições. Então, por exemplo, quando você quer um acordo, você tem que entender os interesses das partes. O caso clássico é o seguinte: duas irmãs brigando por uma laranja. Elas brigam, aí chega a mãe, que é a juíza, né? E diz: ô meninas, corta essa laranja no meio e para de brigar. A mãe chega, corta no meio. Uma irmã usa a casca para fazer um doce e joga o gomo por fora. A outra irmã chupa o gomo e joga a casca fora. Isso é uma posição. Cada um tinha uma posição. Todo mundo quer a laranja inteira. Eu quero o meu direito. Né? Todo cliente quer o direito. Todo cliente quer receber o máximo. Mas essa é a posição. Qual é o interesse por trás? O interesse não está no Código de Processo Civil. O interesse, alguém tem que olhar e ver o interesse. Mas não vai ser na petição que é porque você vai olhar o interesse. Mas o nosso processo civil é extremamente calcado em interesses, tanto que a parte mais importante de uma petição inicial é o pedido. Você não pode dar nada fora do pedido.
Nem arbitragem. Na arbitragem, não só no Brasil, arbitragem internacional também. Você não pode dar extrapetita ou ultrapetita. Então você cristaliza, tanto que o processo civil fala da estabilização da lide. Você, vulgo, congelamento das posições. Ali você vai estar discutindo a posição de um ou de outro. Ou o meio termo, pode ser parcialmente procedente, mas o sistema do processo civil, ele trabalha com posições. Ele não trabalha com interesse. O que é o interesse? O interesse é aquilo que está por trás. É saber, você quer fazer o quê? Você quer fazer um doce ou quer fazer um suco? É uma briga comercial. A pessoa pode dizer, você recebe menos, mas pega mais trabalho daquele seu cliente. É numa operação sujeita a um seguro, dizendo, você aceita pagar menos e a seguradora paga a diferença. Quem vai conseguir olhar aquilo? Algum facilitador. Alguém que olhe além das posições e consiga ver o interesse. Uma coisa que os professores de mediação que deram na aula anterior falaram que eu achei brilhante, que existe o texto do contrato, o texto das suas petições. Mas onde é que fica o contexto? Onde é que você vê no nosso processo civil o que está por detrás? Onde é que está a relação humana? Muitas vezes as pessoas entram no litígio por uma desavença. Briga de vizinho é típica, por desavenças pessoais. E ali você resolve isso através de mediação, porque você consegue olhar o contexto e ver como abordar os interesses. Quer dizer, muitas vezes em briga de vizinho, na verdade um vizinho não gosta do outro. E você consegue, com outras coisas que não aquela que está em... Vamos dizer, um cachorro late, e a pessoa não gosta do cachorro que late, mas entra com ação para dizer que tem infiltração. Muitas vezes você não vê isso. Porque uma coisa é a posição, outra eu não posso processar pelo cachorro, eu processo pela infiltração. Você tem que resolver o contexto. E não ficar no texto das petições, mas o nosso processo civil é um processo de texto, onde nos contextos tem que seguir o que foi pedido. E a arbitragem é a mesma coisa, porque você também tem um conceito de ultra, extra e cita petita. Outro ponto que é extremamente negativo para a mediação é o tempo que demora o processo no Brasil. Então, as pessoas entram com ação e demoram. Então, para o devedor existe a possibilidade. As pessoas, às vezes, têm uma visão curto-prazista, né? uma questão míope do tempo, dizendo, ele vai entrar com processo comigo, mas com processo no Brasil demora, né? Por sorte, no Rio de Janeiro, não demora tanto assim, em outros lugares demoram ainda mais. A pessoa, é melhor eu ser processado do que pagar agora. Existe uma visão das pessoas de aversão a risco, ou então na questão dos processos judiciais, de tendência a risco. Né? Quer dizer, muitas vezes as pessoas não fazem um acordo porque pensam, mas vai demorar, então como eu só vou ter o resultado a longo prazo, eu sou um tomador de risco. Isso a arbitragem tem melhorado bastante, porque as arbitragens são mais rápidas. Então você vê muito mais acordo, porque a pessoa começa a ver realmente que vai perder e ter que pagar. E a última desvantagem da mediação é a questão da insegurança jurídica que existe no Brasil. Porque realmente, muitos casos, principalmente os casos empresariais, você não sabe como é que vai ser decidido. É muito difícil para nós, advogados, decidir, porque a jurisprudência muitas vezes é errática no Brasil, ao contrário de outros países que você tem mais decisões vinculantes. Caso, por exemplo, Estados Unidos e Inglaterra, que tem as decisões vinculantes dos tribunais superiores em quantidade muito maior do que aqui, então você consegue saber como é que vai ser decidido. E mesmo as grandes questões comerciais, como a construção, questões de software, por exemplo, oil and gas, várias áreas do direito, você simplesmente não tem jurisprudência hoje em dia. Então, você tem uma disputa, energia elétrica, você tem uma disputa, você não sabe como é que vai ser decidido. Eu comecei pelo lado
ruim da arbitragem, da mediação. Mas eu digo que estamos em momentos de virada. Todos esses elementos negativos da mediação estão sendo mitigados. Você está... vou começar de trás para frente. Eu falei da insegurança jurídica. Cada vez mais o processo civil está mudando para dar mais força aos precedentes tribunais superiores. E vai aumentar ainda com o novo Código de Processo Civil, que vão ter esse procedimento de decisões mais rápidas sobre questões de direito que vão vincular os processos semelhantes. Então, a tendência é você ter cada vez mais no Brasil precedentes. Então, você vai ter uma segurança jurídica maior, então a previsibilidade. Quando você tem uma previsibilidade, você pode perceber melhor seus pontos negativos e positivos, a tendência é você fazer mais acordos. A parte que é mais fraca, saber que o seu direito é mais fraco. Hoje em dia, muitas vezes você diz, quantas vezes a gente chega para o cliente, eu não sei. Quando você não sabe, por que você vai fazer acordo? Você vai ter seu dia na corte. Você vai querer litigar porque você pode ganhar tudo. A questão da demora do judiciário, principalmente nas causas grandes, está sendo resolvida pela arbitragem, como eu digo. Então, as causas grandes estão indo para a arbitragem, então está sendo resolvido de maneira mais rápida. Então, num caso grande para a arbitragem, você não vai demorar 5, 6 anos, vai demorar 1, 2 anos, então você tem uma visão menos míope porque o seu resultado vai acontecer mais rápido, seu resultado negativo, se for. A questão do juros de mora, já no Código de 2003 já aumentou os juros de mora, e a tendência com a taxa de juros diminuindo, quer dizer, diminuiu e subiu de novo, agora em 2014, que nós estamos. Mas a tendência a médio prazo é que o Brasil diminua sua taxa de juros. E que você tenha, com relação à taxa de juros de mora, ainda você vai ter provavelmente vai ter um delta, mas não uma diferença tão grande como existiu nos anos 2000, que efetivamente valia a pena economicamente. Eu vejo pelo contrário. Cada vez mais, principalmente clientes estrangeiros, olha, meu Deus do céu, os juros de mora são caríssimos no Brasil, vamos fazer um acordo. E isso é o correto, né? Você tem a lei dá incentivo para o acordo, e não a lei dá incentivo para a judicialização da causa. Então, esse é o ponto negativo de mudança legislativa, mas só está fazendo efeito agora, e também houve uma redução da taxa de juros, que voltou a subir, mas a médio prazo a tendência é que você não tenha algo tão disfuncional como se teve nos anos 90, 2000. Com a questão cultural, aí cabe a nós. O próprio interesse em ter 2 aulas de mediação nesse curso, público que a gente conseguiu, mostra que o advogado já está cansado de ser advogado pitbull. Que o advogado quer ser o advogado que dá resultado. E a mediação é boa para o advogado. É boa por vários sentidos. É boa porque você, do ponto de vista profissional, porque você entrega o resultado mais rápido para o cliente, quer dizer, nós estamos aqui, na nossa profissão, eu diria assim, eu estou filosofando um pouquinho, mas por 2 coisas, por satisfação pessoal e por satisfação financeira. Por satisfação pessoal, quando você tem um resultado, quer dizer, você tem uma boa ação, e você consegue fechar um acordo, seu cliente recebe, isso é uma satisfação pessoal imensa. Melhor do que ficar 10 anos, porque ali quando você ganha, você já perdeu aquela garra que você tinha no começo, aquele prazer, né? Você pode ter esse direito reconhecido, mas demorou 10 anos. Você sente parte ganhador e parte perdedor, pelo seu cliente ficar tanto tempo sem ter o direito. Então, mesmo quando você está no lado mais fraco, o lado que não tem tanto direito, quando você fecha um bom acordo, você agiu como um bom advogado. Eu sempre digo que o advogado não garante o resultado. Nossa obrigação em meio não é obrigação de resultado. Mas o bom advogado está lutando sempre contra a curva. E que eu digo contra a curva? Você não vai ganhar um caso totalmente perdido. Mas se você for um bom advogado, você vai conseguir ter um resultado melhor do que se você não tivesse atuado. E ali, na mediação, o advogado faz a diferença. Porque se ele for um bom negociador,
ele vai conseguir fazer um acordo mesmo, no caso ruim, melhor que se o advogado, se o cliente tivesse assistido. Então, do ponto de vista pessoal, é muito positivo. E do ponto de vista financeiro? Do ponto de vista financeiro, é uma grande falácia dizer que o advogado não interessa em mediação. Para começar, o público que teve aqui mostra que o advogado tem interesse em mediação. Mas nenhum advogado vai dizer, eu não vou fazer uma mediação porque eu quero processo, eu vou ganhar mais dinheiro pelo processo. Isso não corresponde à verdade, porque boa parte de nós trabalha ou com sucumbência ou com honorário de sucesso. No processo judicial hoje, demorando 5 anos aqui, nós vamos dizer 10, 12, e em outros estamos aqui no Rio de Janeiro, no estado da federação, às vezes 15, 20 anos, quando nós vamos receber as nossas sucumbências? Hoje em dia, para o advogado mais novo, o mercado é dificílimo, porque até ele conseguir uma quantidade de sucumbências para se sustentar, são 10, 20 anos. Se ele for bem sucedido desde o começo. Então, a aceleração do processo, o principal beneficiário é o próprio advogado, porque ele vai ter o processo. Se ele pode ter o processo em 6 meses resolvido e não em 5 anos, ele é o primeiro a concordar. Então, existe sim o interesse do próprio advogado em colaborar com a mediação. O que a mediação não ocorre muito pela cultura, né? Quer dizer, para nós é algo que nem todo mundo conhece, então nós não sentimos tão à vontade em participar. E daí você tem duas séries de medidas que a OAB tem tomado. Primeiro é fazer uma série de cursos de mediação, inclusive aqui no Rio de Janeiro e outras seccionais. E o Conselho Federal lançará, depois desse curso de arbitragem, um curso de mediação, para espalhar o máximo possível, para nós sabermos como se advoga na mediação. E, por outro lado, porque só quando nós sabemos como funciona, vão ser aulas bastante práticas, saber como é que o advogado atua, como é que ele atua também como mediador, porque também tem esse terceiro elemento, abre as portas de um mercado. Eu sempre digo para a arbitragem que a arbitragem é excelente para o mercado de advocacia, porque antigamente você só tinha 2 cargos, o advogado do autor e o advogado do réu. Como árbitro você tem 3, porque o advogado do autor e o advogado do réu você normalmente tem 3 árbitros. Então, mais emprego para advogados. A mediação será a mesma coisa, quer dizer, vamos atuar como advogados e vamos atuar como mediadores, sendo que a arbitragem, o número de processos é relativamente pequeno. Em mediação, todo esse estoque de 90 milhões de processos pode ser sujeitos à mediação. E aí abre um campo imenso para mediadores, e por isso que vão implementar esses treinamentos. E a segunda questão cultural, efetivamente, forçar as pessoas a terem o acesso à experiência com a mediação, porque, como todo método, ele é como andar de bicicleta. Ou ninguém dá só uma aula teórica, que imagina se tivesse um curso online de andar de bicicleta, né? As subseções não estariam assistindo a gente. Tem que ter a questão prática, e ela tem que começar com casos menores. Isso vai acontecer, primeiro, o CNJ com a resolução 125, incentivando os métodos alternativos de resolução de conflitos. Então, você tem uma série de tribunais já se preparando com isso, dando treinamentos de mediadores para os seus assistentes. E, por outro lado, a edição de uma lei de mediação, que está para sair, né? Houve essa comissão do Senado para fazer uma lei de arbitragem, também fez um projeto de lei de mediação, que foi consolidada junto com um projeto de uma comissão do Ministério da Justiça. Esse projeto conjunto, na verdade, são 3 projetos de lei diferentes sobre mediação, que criaram uma só lei de mediação. Foi aprovado na Câmara dos Deputados e está hoje, nós estamos em março de 2014, está numa comissão especial na Câmara dos
deputados. Não vou aqui arriscar como vai ser aprovado, porque essas coisas a gente erra e vai ficar gravado aqui uma estimativa incorreta. De qualquer maneira, em algum momento isso vai virar lei. E a beleza dessa lei é normatizar a mediação com bastante flexibilidade. Existe uma grande discussão dentro desse grupo de estudiosos mediadores se vale a pena ou não fazer uma lei de mediação. Muita gente diz, mas mediação é liberdade. Como é que eu vou fazer uma lei para regular algo que vai eminentemente da vontade das partes? Mas aí vem uma questão cultural. Então a lei, se vocês forem olhar, ela não vai dizer como vai se fazer o procedimento. Ela é uma lei que, na verdade, serve para colocar algumas questões que são importantes, por exemplo, confidencialidade. Porque quando você faz mediação, você tem que ter confidencialidade sobre o que você discute, possibilidade do acordo virar título executivo. São questões importantes, mas sem tirar o cerne que é a liberdade. Então, ela tem a beleza dessa lei, que é uma lei que foi muito bem feita, até muito discutida por dois conjuntos de juristas distintos que acabaram chegando no acordo, de normatizar o que precisava ser normatizado, mas sem ferir a liberdade, mas incentivando que o poder público participe da mediação. Porque os maiores interessados na mediação são os membros do Poder Judiciário. Isso a gente vê. O sistema atualmente, no Brasil, é um sistema totalmente esquizofrênico, com um sistema jurídico de resolução de conflitos patológico. Porque o cliente não está satisfeito, porque os seus casos demoram demais para serem resolvidos. Nós, advogados, não estamos satisfeitos, porque nós trabalhamos demais e nós recebemos a sucumbência que demora demais para ser paga, porque o processo demora. E o juiz não está satisfeito. Não pensa que os juízes estão satisfeitos, não estão. Porque também a quantidade de processos imensa que impede que eles deem uma decisão de qualidade. Então, nós estamos num jogo de perde, perde, perde. Todos os stakeholders do sistema jurídico estão perdendo. Existe um verdadeiro engarrafamento do sistema judicial. A mediação pode ser uma via, e eu diria que vai ser a próxima onda. E então é muito bom que vocês tenham interesse nisso, porque ela virá e vai ajudar nessa tarefa hercúlea de resolver tantos conflitos. E nós, como advogados, temos que estar posicionados para aproveitar dessa onda, que vai ser muito boa para nós, tanto pessoal como financeiramente, abrindo novas oportunidades de trabalho. E a OAB está de parabéns aí por dar tanta atenção nisso, que realmente é onde ela deve focar, né, nas oportunidades de trabalho dos advogados. Eu agradecer ali a presença. Se vocês têm alguma pergunta? Só tirar uma dúvida, se eu entendi direito essa questão. A lei da arbitragem foi necessária porque até então a arbitragem não tinha poder decisório. Isso. O judiciário endossasse. Isso. Então, a mediação, ela não tem poder decisório. Daí não existe necessidade de uma lei de mediação e ela, de qualquer forma, não é disciplinada, ela induz a um acordo, ela facilita um acordo. Ela não tem poder de decisão. Muita gente diz o seguinte, você não precisa de uma lei de mediação, porque a mediação é um acordo, né? Você não pode forçar as pessoas a chegarem num acordo. Mas o argumento que se contrapõe é o seguinte: não existe uma obrigação das pessoas fazerem acordo, mas culturalmente, se você começa a criar situações que as pessoas têm que negociar um acordo, as pessoas vão começar a ter experiência. E aí, tendo a experiência numa mediação, as pessoas vão saber como é que funciona e vão trabalhar e vão desenvolver melhor. É como andar de bicicleta. Se eu não sei andar de bicicleta, eu olho aquilo lá e isso deve ser legal, mas eu não vou usar. Agora, se eu sou forçado a usar,
gradativamente, dizendo agora você vai no aeroporto que aqui do outro lado de bicicleta, agora você vai na Praça Mauá, daqui a pouco você está andando para a Zona Sul ou para Tijuca de bicicleta. Aí você vai gradativamente entendendo. Sabe como é que você ultrapassa a barreira cultural através da exposição da Não. Mas o projeto não prevê homologação? Não, prevê homologação. Porque se você chegar no acordo, aí o projeto prevê homologação e você vai executar. Não, é só para deixar isso claro, é só para tentar incentivar. Pode tentar dar força ao acordo. É mais assim. Sim, mas você tendo mas o que acontece é o seguinte: se você tem uma lei que prevê, você vai ter uma primeira audiência em que o mediador vai explicar. Ao final, você faz um acordo, por favor, assine com duas testemunhas. Você vai dizer, Joaquim, isso já podia fazer, porque quando você vai lá, você vai fazer uma mediação, você vai fazer uma reunião entre as partes. É lógico que se você chegar no acordo, você vai botar por escrito e botar duas testemunhas. Mas tem um lado didático da lei. Por um lado, você incentiva as pessoas a fazerem, e depois você tem na própria lei um certo roteirinho de como é que funciona, e isso a gente vê claramente na lei de arbitragem. Artigo 7º, como você começa a arbitragem, termina com a execução da arbitragem. Então, se você for olhar a essas leis de procedimento, elas dão mais ou menos um roteirinho, quem começa a estudar já vê como é que funciona. É para conduzir bicicleta, dizendo, olha, você tem que sentar na bicicleta, você tem que pedalar, dizendo, você já vai ensinando pela própria lei. Ao se tornar lei, as pessoas vão estudar mais. Um ponto importantíssimo do projeto que foi revogado. A única coisa que mudou na Câmara dos Deputados, no Senado, foi as aulas que teria que ser matéria obrigatória. Acho que nós estamos tentando colocar isso pela OAB, né? Para ter aula, porque o principal problema da mediação é um problema de acesso à informação. Quer dizer, se vocês não tiverem treinamento, vocês não vão fazer. É lógico que vocês não vão fazer esse treinamento, porque vocês só vão fazer aquilo que vocês têm 100% de segurança. A questão da Câmara de Mediação Não, você não segue um procedimento. O seu procedimento é diferente. O procedimento da mediação é um procedimento que, normalmente, isso está na aula dos outros professores da aqui, mas normalmente você faz uma reunião em que você ouve as partes, então o mediador pede, qual o seu nome? Eduardo, explica aí em 5 minutos qual é o seu caso. Aí você vai e explica. Aí depois ele diz, Janeira, explica qual é o seu caso. Aí ele explica. Aí o mediador vai tentar ser bastante amigável, se você começar a falar mal dela, dizendo, aí, calma. Ele vai tentar sintetizar o caso para vocês começarem a entender, porque muitas vezes nos litígios, quando a própria parte fala, é muito confuso. Então, o mediador tem uma preocupação de escuta ativa. O que é escuta ativa? É uma coisa bem interessante. Ele ouve, mas ao mesmo tempo trabalha com você para você próprio amadurecer os conceitos. Então, dizendo, o cachorro está latindo, mas o cachorro late depois de 10 horas da noite. Quer dizer, tentando botar uma coisa, então o problema que você está dizendo é lei de vizinhança, não é? Quer dizer, ele vai trabalhando ali para tentar consolidar os conceitos. E aí ele pode ter reuniões privadas com as partes. Então ele vai sentar com você e vai conversar, vai sentar com a Janeira, vai conversar, para ter um maior autoconhecimento de vocês do próprio caso. Agora, o mediador não julga, não vai chegar para a Janeira e dizer, se o caso está péssimo, faz acordo. Não é isso, é uma questão de autoconhecimento. E aí ela vai tentar identificar qual é o interesse disso. Qual é o seu interesse? Enquanto você fosse fazer um acordo, quanto você
você faria? O que você quer realmente? Tentar identificar quais são os pontos, até no ponto que ele serve mais ou menos como um conduto, né, entre as partes, para chegar num acordo. Ele pode ter reuniões em conjunto, separados, ele vai tentando chegar num denominador comum. Não, para coisa judicial, acredito que sim, se eu não gravei que eu vou fazer uma coisa que eu não sei. Eu acho que para judicial ela está fixando. Para extrajudicial, para advogado fazendo mediação, a gente vai ter uma reunião em maio para ter uma proposta das OABs para como fazer isso. Porque isso é extremamente... sim, mas assim... Mas você tem uma disputa pelo seguinte, tem gente que quer fazer pelo valor da causa e tem gente que quer cobrar por hora. Você tem essa disputa. Isso é uma grande coisa entre os mediadores. Porque se for só pelo valor da causa, se a causa for muito pequena, você acaba vilipendiando. Quer dizer, quem vai ser mediador para fazer uma coisa de pequenas causas se for pelo valor das causas? Mas se você quer algo de qualidade, quem vai lá fazer? Se você não tiver gente boa fazendo mesmo as causas pequenas, o instituto se desgasta, para não falar. Isso. Isso. E aí o procedimento da mediação estaria sujeito à Câmara. Até essa informalidade toda de estar em Câmara. Isso vai ser discutido ainda. Talvez seja como eu fazer uma pergunta recorrente, mas, por exemplo, o acordo vincula as partes. Sim. Uma grande preocupação, eu posso fazer um acordo com o intuito não preso. Tem que vincular. E aí, é exatamente isso que a questão arbitral, tudo bem, é um título extrajudicial. Mas esse acordo da mediação é nesse ponto, o acordo vai ser um título executivo extrajudicial e, se homologado, vai ser um título executivo judicial. O objetivo é que você tenha algo vinculante, né? Se houver obrigatoriedade da homologação, não, mas você não tem a obrigatoriedade da homologação, mas você tem a possibilidade de homologação. E aí... Isso sempre não, isso já pode hoje. Não, mas você passa a ter como eu digo, tem a parte didática. Se você passa a ter um procedimento padrão de uma Câmara, você começa a ter uma Câmara de mediação. Vamos dizer, que ele pegue certos projetos, por exemplo, estava dando uma palestra no Rio Grande do Sul na quinta-feira. Você pegar coisas de PROCON em Porto Alegre e fazer uma Câmara de mediação. Você tem um procedimento padrão de homologar, tem um defensor público já mande para homologação, você vai ter muito mais homologação que simplesmente é possível na lei, mas não é prática. Você tem toda essa questão. Hoje em dia você não precisa de lei. A mediação podia ser um grande sucesso no Brasil hoje. A questão é didática, mas no momento que você começa a ter uns procedimentos padrões, a pessoa começa a comandar de bicicleta, começa a fazer sem precisar pensar naquilo, né? Sem precisar explicar. Nós, advogados, somos conservadores, né? Você chegar para o cliente dizendo, olha, permite uma coisa, mas o pessoal faz? Ninguém faz. Aí você também faz, então não faz também. Mesmo que você diga que é melhor, né? Então... Se o contrato, por exemplo, tem duas partes, não evita essas partes. Não, mas a mediação está mesmo para dizer como que a parte obedece. Não, mas aí a questão é a seguinte, o contrato com duas testemunhas é título executivo extrajudicial. O problema é que você tem o execúcio e comício, né? Comício, quer dizer, você tem o que é executável, você tem certas coisas que necessitam de um juízo de conhecimento.
Então, é a questão do... Se eu não tiver um valor líquido certo, eu vou ter que entrar num viso de conhecimento. Então, na verdade, o que era título executivo judicial, extrajudicial deixou de ser. Mas o acordo, se bem feito, ele vai ser um acordo executivo. Quer dizer, certos elementos podem até não ser. Eu posso fazer eu já tive vários acordos que terminaram em briga depois. Mas é o da vida, né? Pelo menos você está melhor do que estava antes. Você às vezes não chega no final do caminho, mas pelo menos você anda alguns quilômetros. Já economiza a sola de sapato. Qualquer questão para sobre mediação? Qualquer, engraçado, porque a mediação não tem aquela questão de título. Na lei, não tem a questão de título executivo de direitos indisponíveis. Pelo contrário, porque a mediação é super comum em família, que envolve uma série de coisas indisponíveis. A administração pública já tem uma câmara de mediação, já, que eles brigam mais entre si do que com... Aí, lógico que para validade do acordo tem que estar sujeito ao que for. Então, tem certas coisas, se estiver menor, você tem que ter homologação do juiz, mas já vem com um prato pronto, né? Ministério Público, às vezes, mas você já vem com uma... tem que passar pelo crivo deles. Mas é interessante isso, você mostra que, acho que a lei de arbitragem está errada, porque você poderia fazer uma arbitragem desde que você passasse pelas autorizações cabíveis. Na mediação está mais avançada nesse ponto.